estamos de volta com Câmara em Pauta. A Comissão de Constituição e Justiça debateu na última quarta-feira o projeto que propõe uma intervenção urbana no bairro da Vila Leopoldina. Com cartazes, moradores de 3 comunidades da Vila Leopoldina pediram a aprovação do PL 428 de 2019. Eles participaram de audiência pública realizada pela CCJ. O projeto de intervenção urbana pretende reestruturar uma área de quase 500 mil metros quadrados entre o CEAGESP e o Parque Vila Lobos. A ideia é que uma empresa privada seja autorizada a construir prédios em parte da área. Em troca, terá que construir moradias de interesse social. O secretário de Desenvolvimento Urbano diz que esse é um diferencial importante. Ele está trazendo uma série de inovações com relação às demais operações urbanas e PIUs que nós temos aqui na cidade aprovadas por essa Câmara, principalmente com relação ao atendimento habitacional vinculado à produção das unidades. A gente vai trocar chave a chave, a pessoa só sai da comunidade quando as unidades habitacionais estão prontas. Isso é uma grande inovação e que atende uma demanda e um problema histórico que a gente tem em outras operações urbanas, onde nós temos famílias há mais de 10 anos em auxílio aluguel, por exemplo, aguardando a produção das suas unidades. Pelo menos 4 mil pessoas que hoje moram nas comunidades da Linha, do 9 e no Singapura Madeirite serão beneficiadas. Para essa moradora, o projeto vai ajudar na recuperação da dignidade. Viver com mais respeito, eu acho que a gente urbanizando o local melhora-se outras coisas. São várias consequências que acontecem com a urbanização de um território. Eu acho que é condições de saúde, sabe? É importante por isso, dignifica, sabe? Um projeto como esse dignifica pessoas. Essa outra moradora diz que os direitos dos atuais ocupantes do local devem ser respeitados. Que a gente ocupa o território, aquele território há mais de 46 anos, né? Em 1973, que tem dados sobre isso. São sonhos, né, que nós iremos realizar, tendo direito à habitação, que é respaldado por lei, né? E esse direito tem que ser efetivado. E, para além disso, o direito da habitação, também temos o direito à cidade, né? O vereador Cláudio Fonseca afirmou que esse projeto muda a forma com que a cidade lida com esse assunto. Nós estamos inaugurando uma nova modalidade para construir habitação de interesse social com um olhar social. Não basta somente dar auxílio aluguel para a população, porque isso não resolve o problema estrutural. E muitas vezes acaba acomodando só o interesse de quem tem capital. Na reunião da CCJ, o tema também foi abordado. Colocado em discussão, o projeto foi aprovado. Para o presidente da comissão, o projeto possibilita que as habitações sociais sejam construídas mais rapidamente. É um projeto bastante arrojado e que se pretende, nessa primeira fase, ter o início dos trabalhos quase que imediatamente. Então, uma vez aprovado, segundo o que falou o secretário e as inspirações também daquelas pessoas que vão ser beneficiadas, vai ser a questão de, no máximo, 1 ano. Esse projeto já vai estar de pé, já vai estar produzindo efeitos. A CCJ também instalou a subcomissão do Carnaval de Rua. O vereador Caio Miranda será o presidente. A subcomissão, a Câmara está no seu papel, vai com certeza contribuir para uma regra de carnaval com a cara de São Paulo, democrática, mas com organização. Olha, uma iniciativa importantíssima porque, além de reestruturar a área, vai acabar com um problema ali na região do déficit de moradia que a gente fala tanto aqui no Câmara em Pauta, né? E foi o que o secretário falou. Ele só retira a população daquelas comunidades quando ele entregar a chave das moradias. Você imagina quanto que isso não vai gerar de economia de auxílio aluguel, né? Porque hoje se gasta, evidentemente, isso. A partir do momento que você sai de uma habitação e vai para uma outra, absolutamente regularizada, absolutamente nova, quem não quer? Então é evidente que a Comissão de Constituição e Justiça já deu parecer favorável, o projeto agora segue em tramitação na casa para logo ir a plenário. Então é muito importante isso, essa questão da economia do auxílio aluguel, eu acho fundamental. Outra coisa, essa área, Vila Leopoldina, aquela região toda, ela tem que passar mesmo por uma revitalização. Por quê? Há uma ideia de tirar o CEAGESP dali. Essa ideia não é nova, isso já vem de um tempo. O CEAGESP está lá, mas há uma ideia dele ser retirado de lá. Então, quer dizer, já vai ser mais uma área que vai sobrar e que vai, de repente, servir também para a revitalização. Quanto a essa questão também dessa subcomissão do Carnaval de Rua, ela é fundamental. Hoje o Carnaval na cidade de São Paulo, ele está ali com a Fórmula 1 para saber qual que é o evento que atrai mais gente, atrai mais dinheiro para a cidade, né? São os 3.
É o carnaval de rua, o carnaval do sambódromo, essa outra questão que eu falei também, e a Fórmula 1 e também o evento que se dá, né, da parada do orgulho LGBT. Né? Olha, a Comissão de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica discutiu um projeto que busca combater a corrupção em licitações públicas. Durante a comissão foram analisados 5 projetos de lei e um requerimento. Dentre os projetos que receberam parecer favorável da comissão, estava o de autoria dos vereadores Caio Miranda, do PSB, Janaína Lima, do Novo e João Jorge, do PSDB, que busca combater a corrupção nas licitações. De acordo com o projeto, a administração pública poderá estabelecer como critério de desempate a preferência de contratação para empresas que adotem programas de integridade interna, que venham a evitar situações como desvio de verba pública, fraudes contra a administração, entre outros crimes. A ideia é exatamente você cercar, é você ter mecanismos de controle para evitar essas coisas. Então, a iniciativa não é minha, eu fui relator, mas eu saúdo os autores porque é uma coisa muito boa, muito correta e felizmente passou aqui na comissão. O requerimento aprovado pela comissão, de autoria do vereador Quito Formiga, do PSDB, solicita informações à SP Trans com relação à burocracia envolvendo a emissão da segunda via do bilhete único. Na reunião, os parlamentares também discutiram pontos da nova licitação de ônibus na capital paulista. O presidente da comissão citou alguns problemas identificados por ele no processo. Redução de frota, isso é um problema grave, vai reduzir frota. Se já tem problema na cidade de São Paulo e a prefeitura coloca para redução de frota, a prefeitura coloca uma glosa para os empresários pagarem ônibus que, por exemplo, que havia lá estipulado anteriormente, o prazo de 10 anos reduziu para 7. Então isso é um problema grave, isso é um problema gravíssimo no meu ponto de vista, porque isso foi posto goela abaixo, tá certo? Foi goela abaixo de última hora. Malha, a capital ela enfrenta diversos problemas, né, com as licitações, muitas delas são barradas até pela justiça e com esse projeto a gente pode evitar isso. Com certeza, é mais uma ação do Poder Legislativo do ponto de vista de fiscalização. O vereador como um fiscal, representando quem? Representando a gente, né? Para que o dinheiro seja efetivamente utilizado, para que não haja desvios, para que não haja corrupção. Então, muito bom. Essa outra questão também levantada, sobre a questão da frota, quer dizer, São Paulo não pode ter redução de frota. Será que você sobe no teu ônibus aí, com ar-condicionado, vai sentadinho, volta sentadinho? É evidente que não. Então, não pode se falar em redução de frota. Então, tá tudo certinho. É por aí. As comissões não dão moleza não, viu? Essa que é a verdade. A Comissão de Administração Pública fez uma audiência pública com os moradores da comunidade do Morro dos Macacos. A área é de risco e fica no distrito de Pedreira, na zona sul da capital. Eles reivindicaram moradia digna. Os moradores do Morro dos Macacos afirmam que convivem com vários problemas graves na região, considerada de risco pela Defesa Civil de São Paulo, por estar em área de encosta e córrego. Segundo eles, lama, lixo e falta de saneamento têm causado doenças. Meu filho mesmo foi um deles, né? Que ele pegou uma bactéria no sangue e teve que passar no médico várias vezes. Essa semana foi para a mesa de cirurgia, 2 aninhos também. Passou por cirurgia na cabeça, pegou uma bactéria na cabeça. A solução que a gente pede é a saúde das crianças, porque adoece muito as crianças. O esgoto, a água que a gente não tem, sem luz, a gente vive às vezes direto sem luz. A gente queria um conforto melhor, uma moradia melhor, porque a Coab entrou lá dentro, fez um cadastro, eu já tenho vários cadastros dessa Coab, né, de agora vem de outras invasões, só que até agora não deu solução para a gente. Já houve reintegração de posse na área, mas, de acordo com o secretário adjunto de Habitação, ela voltou a ser ocupada apesar do risco. A Prefeitura desenvolveu um conjunto de programas para beneficiar essas famílias. Nessa área específica que nós tratamos hoje na audiência pública, o Morro dos Macacos, nós já destinamos 900 unidades habitacionais para moradores que estavam nessa área. E um outro tanto de famílias ficou em auxílio aluguel durante quase 10 anos. Então, o que houve ali foi uma reocupação das áreas
em área de risco, risco 4, onde você tem o risco de morte. A nossa expectativa é sair de lá, né, com a moradia às famílias, né, e se garante naquele espaço algo vivo ali para manter assim a rotina, aquela área não ser mais ocupada ou ser esvaziada e ficar ali, né, acumulando bicho, rato e problemas. Diante das reivindicações, a Comissão de Administração Pública vai fazer alguns encaminhamentos. Cadastrar uma parte dos moradores lá que não estão cadastrados, fazer encaminhamentos emergenciais no local que tem um problema de saúde já citado aqui pelos moradores. Nós vamos prosseguir com a comissão na Secretaria para tratar mais detalhadamente de alguns assuntos que interessa lá e que é prioritário para a população, mas um dos principais interesses e prioridade é encaminhar para programas de moradia, né? Também foi abordada a questão de saúde. A comissão agora vai pedir à Secretaria de Saúde para dar algum tipo de assistência e, é claro, se o Ministério Público, segundo alguns deles, teriam dificuldade de serem atendidos pelo Ministério Público, por algum juiz, então a nossa comissão criar algum tipo de encaminhamento solicitando que as autoridades também possam atender aos moradores de lá, para que assim o melhor de fato aconteça em favor deles. Málio, é uma área de risco, precisa ser desapropriada para evitar a tragédia, mas ao mesmo tempo essas famílias precisam de uma outra opção de moradia. Sem dúvida, essa reintegração de posse foi no mês de junho. Houve um princípio de reintegração de posse, depois houve uma reocupação, como foi falado inclusive na matéria. É uma área que fica ali na divisa de São Paulo com Diadema, Morro dos Macacos. E ali os riscos são iminentes. Você tem R3, que é o risco número 3, que significa o seguinte, à beira de córrego. Você tem o R4, que é o risco, né, de classificação 4, que é na beira de encostas, ou à beira de encostas. Que o secretário citou. Que o secretário citou, quer dizer, é encosta, está ali na beira de encosta, qualquer chuva, qualquer coisa, aquilo pode desabar tudo em cima, além da questão da água, que pode dar enchente e tudo mais. Então, é muito importante a Câmara Municipal entrar, como a gente sempre fala aqui, o vereador vota, a Câmara vota projetos, faz projetos, fiscaliza, mas também a Câmara faz uma intermediação. Nesse caso, a Câmara está entrando como intermediadora para tentar resolver essa situação de uma vez por todas. Já tem a Prefeitura, já tem inclusive unidades destinadas. Então é intermediar para dar tudo certo no final, né, Carol? Málio, muito obrigada. Obrigado você, sempre é um prazer participar, viu? E este foi o resumo dos principais assuntos debatidos na Câmara durante a semana. Se você quiser rever este ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br ou as nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. O Câmara em Pauta de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo. Assista. Fique sabendo.